Vou aproveitar então aqui o momento que os colegas estão aqui me prestigiando e vou mostrar aqui uma fonte, né, de estudo muito importante que eu acredito que vai trazer muitos conhecimentos para todos os colegas que estão no Brasil ou que estejam aqui em Portugal ou em qualquer outro lugar do mundo. É o Manual de Direito de Família Português, escrito pelo Dr. Julian e pelo Dr. Renato. É um livro que, sem dúvida, vai trazer ali muitos conhecimentos, além do que vocês já ouviram por aqui hoje, e com certeza vai tirar também assim muita dúvida de muita gente, tá? Então, se tiverem a oportunidade, tá aqui o meu, já com as minhas anotaçõezinhas aqui. E quando eu puder partilhar a tela, por favor, me avise, doutor Renato. Eu estou com uma pequena dificuldade aqui, porque eu não estou conseguindo reclamar o host. Tem essa opção aqui no aplicativo, Ah, mas eu não estou localizando. Enquanto isso, eu vou aproveitar, vou fazer um pedido também, né? Aproveitar todo mundo que está presente para participar do nosso canal, tá? O canal do IBDESC. Você que ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, participe das nossas atividades, conheça as nossas atividades que vão desde formações jurídicas, nós temos artigos publicados no nosso blog e também nós temos o nosso plano de inscritos, né? Um plano de membros do IBDESC e da Abrinter. Então, você quer fazer parte, quer participar conosco, conheça os planos do IBDESC. Basta entrar lá no site direitocomparado.com e você vai ter uma aba lá escrito planos e vai poder fazer parte, então, do nosso hall de membros. Doutora, deixa eu só verificar que eu não estou conseguindo localizar. acho que eu já consigo, doutor, porque me E eu já aparece aqui achei, já. já achei. Certo, eu vou te passar, então, o host. Tá Agora ótimo. sim, agora certo. Então vamos lá. Obrigado. Imagine. Bom, espero que os colegas estejam visualizando o pequeno PowerPoint que eu preparei para também para que vocês possam acompanhar e se tiver qualquer dúvida depois estaria à disposição. Então, o casamento é um tema muito importante, muito recorrente na nossa sociedade, né, atualmente, e eu vou começar por definição de casamento, né? Aqui em Portugal, qual é a definição do casamento? Não varia muito dos outros países, né, dos outros locais do mundo, mas o casamento é um contrato firmado entre duas pessoas que pretendam constituir família em comunhão de vida, né? E por isso eles têm que ter ali como base a igualdade de direitos e deveres dos cônjuges, né? Nesse caso, a direção da família, ela vai pertencer a ambos os cônjuges, né? Então, e qual é o pressuposto inicial do casamento? É que para casar é preciso estar livre de impedimentos matrimoniais, né? Começa já por aí. Então, mas o que são esses impedimentos, né? Quais seriam os impedimentos? Aqui os principais impedimentos matrimoniais, eu vou listar agora. O primeiro deles, é claro, idade menor a 16 anos, então não é possível casar. Outro ponto seria questões de saúde, uma demência notória, né? O terceiro ponto seria um casamento anterior não dissolvido, né? A pessoa já foi casada anteriormente e não dissolveu esse casamento, seja ele no religioso ou no civil, né? Tanto faz, qualquer um deles, o casamento tem a sua eficácia, mesmo que este casamento seja realizado no estrangeiro, tá? E que ainda não esteja transcrito em Portugal. E outro ponto muito importante seria a relação de parentesco próxima, numa linha reta, o segundo grau colateral, o terceiro grau colateral. O que é isso? Né? Vamos falar aqui em termos mais
mais diários que a gente usa, né? Seriam os irmãos, né? Ou casamento entre tios e sobrinhos. Não seria possível, não é possível aqui em Portugal. Constitui um impedimento matrimonial. Outro ponto importante seriam pessoas que tiveram relações anteriores de responsabilidades parentais. Também não podem casar, constitui um impedimento ao casamento. E mais um ponto muito importante, que seria a condenação anterior dessa pessoa que pretende casar-se por crime de homicídio doloso de um dos nubentes contra o cônjuge do outro. Suponhamos que a pessoa tentou ali matar o marido de outra pessoa, né, ou a esposa. Não é possível esse matrimônio ser aprovado. Digo aprovado por quê? Porque o processo, o casamento aqui em Portugal, ele é tido como um verdadeiro processo, né? E como é que começa, como é que dou início a esse processo de casamento aqui em Portugal? O primeiro passo, né? Os noivos podem ir até uma conservatória do registro civil e eles fazem ali uma declaração, né, dizendo que querem se casar, e essa declaração, ela pode ser feita de uma forma presencial ou online, porque hoje o online veio aqui para melhorar a nossa vida em alguns aspectos, né, e facilitar principalmente essas questões burocráticas, que você não precisa perder tempo de ir até a conservatória, pode fazer de forma online. Mas é claro que existem alguns requisitos para isso. Eu já vou chegar lá. Outra questão, se os noivos frequentam uma igreja, uma comunidade religiosa, o padre ou o ministro do culto dessa igreja, dessa comunidade, também pode dar início ao processo de casamento. Ele faz um requerimento e então dá o início ao processo de casamento. No caso, voltando um pouquinho lá para a conservatória, ou mesmo nesse caso de uma comunidade religiosa, é importante a presença dos noivos, né, para ali apresentar os documentos de identificação, né, que vão constar ali naquele requerimento inicial do casamento. Se os noivos já tiverem o cartão de cidadão, eles podem dar início ao processo de forma online, né, que seria aquela questão de agilizar, né, o tempo e otimizar ali o processo de casamento. Uma questão que é importante também mencionar é que Portugal aceita a união, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Tá? E isso hoje está num acordo firmado entre 17 países daqui da União Europeia. Outra peculiaridade que eu gostaria de ressaltar é que se um dos noivos estiver ausente, né, não puder comparecer no casamento, na data do casamento, ou na data do início do processo, né, ele pode fazer-se representar por um advogado com poderes especiais. E o que seria isso? O casamento, ele vai ser dado andamento no casamento através de uma procuração. Então, um dos noivos sendo português, ele pode dar início ao casamento e, havendo um advogado que represente o outro noivo, também será formalizado ali o requerimento inicial e pode-se dar um andamento normal, o andamento segue normal para esse casamento. Ainda nesse processo preliminar do casamento, vai ser estipulado ali qual é a modalidade desse casamento, se é civil ou se é religiosa, né? A capacidade dos nubentes, né, dos noivos, se há algum impedimento para o matrimônio, isso tudo vai ser analisado ali naquele primeiro momento.
E depois disso, o conservador, fazendo a análise de toda a documentação que foi ali anexada, da capacidade dos noivos, né, da modalidade que eles pretendem casar, que não necessariamente precisa ser o civil e o religioso, pode ser uma delas, né, o conservador vai, então, proferir um despacho de forma positiva, aprovando o casamento, e a partir daí, dessa data do despacho, os noivos têm um prazo de 6 meses para concretizar a união, né, na conservatória. Então, veja bem, quem planeja, depois disso, oferecer uma festa, tem ali esse prazo para preparar tudo, né, e então consumar o matrimônio. Outra questão importante que é notório, né, e que nós devemos também mencionar, é que o regime de bens deve ser estipulado ainda nessa fase do requerimento do casamento, né? Se os bens pelo casal vão ter o regime de comunhão de bens, ou se vão ter um regime de comunhão de bens adquiridos. O que seria comunhão de bens adquiridos? Eu nunca ouvi esse termo. Comunhão de bens adquiridos é como se falássemos no Brasil que é a comunhão parcial de bens. Tá? Então, nem todos os bens provindos anteriormente ao casamento vão entrar naquele rol de bens do casal. Tá? Seriam os bens adquiridos a partir da data do casamento. E a terceira modalidade seria a separação total de bens. Para casamentos de pessoas com idade acima de 65 anos, é feito sempre o regime da separação de bens. E em alguns casos também são preparados os noivos para fazerem uma definição do acordo pré-nupcial. Seria no caso de um regime de separação de bens, né, principalmente pelo fator da idade, né, a idade mais avançada. Quanto mais avançada, maior a necessidade de se fazer um acordo pré-nupcial, para evitar ali aqueles casamentos por interesse ou qualquer coisa que seja ali além do que é querido ali pelo casal, tá? Agora vamos então aos casamentos que foram celebrados no estrangeiro e quais são os impactos deles na aquisição da nacionalidade portuguesa. Um casamento entre um cidadão português e um cidadão estrangeiro, seja ele de qual nacionalidade for, celebrado num país fora da União Europeia, ele é válido. Não importa se ele está registrado em Portugal ou não. Uma vez feito o casamento, ele é válido, porém é necessário o registro desse casamento aqui em Portugal. Nesse caso, para registrar o casamento formalizado no estrangeiro, em Portugal, para que ele tenha validade em solo português, será necessário apresentar documentos, né, e reunir ali uma série de fatores que são prioritários para que esse processo tenha um registro feito com sucesso na conservatória. Então, recebidos esses documentos e averbado o casamento entre o cidadão estrangeiro e o cidadão português, nós devemos ali, então, formalizar, né, observar o prazo para a aquisição da nacionalidade por esse casamento, que é esse o motivo principal que eu vejo hoje, as pessoas correndo atrás dos documentos e transcrevendo o seu casamento em Portugal, para que depois dessa formalização possa dar entrada no seu processo de aquisição da nacionalidade portuguesa, que seria uma naturalização aqui em Portugal. Tá? Nesse caso de casamento celebrado no estrangeiro,
uma vez celebrado esse casamento num país estrangeiro, a opção inicial do regime de bens optada, né, naquele momento, ela também vai ser adotada aqui em Portugal. Não é possível mudar o regime de bens que foi anteriormente estipulado, uma vez que esse casamento já está consumado em outro país. Então, ele vai seguir aquela linha até Portugal, tá bem? Não é possível fazer essa alteração. Agora, eu gostaria de mostrar para vocês um dado interessante, uma estatística. Nós temos aqui a Fundação Francisco Manuel dos Santos, através do site da Pordata, que nos dá os últimos números sobre o casamento em Portugal, e eu vou mostrar para vocês aqui os números de casamentos ocorridos com um cônjuge português e outro estrangeiro, na região metropolitana de Lisboa, por exemplo, né? Em 1984, nós tivemos 379 casamentos, e em 2021, nós tivemos aqui 1.389 casamentos formalizados entre um português e um estrangeiro. Já vejam bem, o número também é crescente quando se trata de ambos os cônjuges estrangeiros, tá? E ainda assim, seguindo essa linha, o Porto também teve um aumento crescente e a sua região metropolitana da mesma forma. Agora, quais são os prazos para a aquisição da nacionalidade portuguesa pelo casamento? O prazo vai depender de alguns fatores. O primeiro dele seria 3 anos de casamento, acima de 3 anos de casamento, o casal tendo filhos com nacionalidade portuguesa, já pode fazer o seu pedido de aquisição da nacionalidade pelo casamento. Ou seja, se a pessoa tem o seu marido ou a sua esposa português, ele pode, e nesse caso, tendo filhos já com a nacionalidade portuguesa, ele pode fazer o seu pedido de naturalização em Portugal. No segundo momento, trata-se de um casal que não tem filhos, né, mas que já esteja casado há mais de 6 anos, também existe essa possibilidade, neste caso, vai variar, claro que o tempo do casamento é muito maior, porque exige ali um vínculo maior entre o casal, e isso tudo está na lei aqui portuguesa, tá bem? Então, agora vou mudar um pouquinho o assunto, né, e vou falar sobre o divórcio. Falamos sobre o casamento, mas agora vamos falar sobre o divórcio, a dissolução, né, do casamento. Nesse caso, o divórcio realizado no estrangeiro e qual a sua validade aqui em Portugal. Então, o casal casou-se fora de Portugal, fora da União Europeia, e divorciou-se também fora da União Europeia, né? Divorciou-se talvez no mesmo país, ou até mesmo situações, nós já temos nos deparado, de divórcio em país terceiro, diferente. Neste caso, o divórcio realizado no país estrangeiro, ele precisa ser formalizado e precisa ter a sua sentença revisada e confirmada pelo Tribunal Português para ter uma validade aqui em Portugal. É claro que não são todos os casos assim, né? Existem casos em que a lei permite a formalização sem que tenha a sentença revisada e confirmada pelo tribunal. Neste caso, se for o divórcio for realizado em cartório, por exemplo, vou mencionar aqui o exemplo do Brasil, para casamentos cujo divórcio foi feito através de escritura pública em cartório, esse divórcio não precisa ter a sua sentença reconhecida em tribunal.
Agora, se o divórcio foi feito através de ação judicial e, nesse caso, foi, então, obteve uma sentença em tribunal, é necessário, sim, entrar com uma ação de reconhecimento de sentença, e é claro que, neste caso, o interessado precisa constituir um advogado aqui em Portugal, tá? Para que possa representar os seus interesses e dar andamento nessa ação. E quais são os efeitos do divórcio, né? Como eu já mencionei, o estrangeiro que ele é casado e divorciado do primeiro casamento, para que ele possa dar o andamento e ter ali transmitir a nacionalidade portuguesa para o seu cônjuge, né? Ou ter a nacionalidade em proveito ali, em razão do casamento com o cidadão português, num segundo casamento. Então, ele precisa, primeiro, reconhecer a sentença do divórcio, né? Depois, fazer a prova do período de casamento que é exigido pela lei, para então, a partir daí, fazer o seu pedido de nacionalidade portuguesa, tá? Que seria uma nacionalidade por naturalização, uma aquisição da nacionalidade portuguesa. E, por fim, eu vou apresentar aqui um caso prático, que seria um cidadão estrangeiro casado com um português, já reunidos os requisitos próprios para fazer o pedido da nacionalidade portuguesa, pelo matrimônio, pelo casamento. O cidadão estrangeiro ingressa com o seu pedido de aquisição da nacionalidade portuguesa, e é claro que esse pedido ele leva um tempo para ser concedido, né? A meio do processo, o casal decide divorciar-se. Como é que fica esse pedido que ele fez, né? Será que vai perder o processo? Será que dá-se tudo ali por perdido? Não. As recentes decisões da justiça portuguesa, elas admitem que, uma vez iniciado o pedido de nacionalidade, ainda na constância do casamento, ou seja, o casamento não foi dissolvido, né, eles ainda estavam casados quando fizeram esse pedido. Neste caso, deverá ser concedida a nacionalidade, ainda que, no meio do processo, tenha havido uma separação, um divórcio deste casal. Então, isso é um ponto muito importante, muito favorável, né? Que é um passo que a nossa jurisprudência portuguesa deu à frente e que permite ali a aquisição da nacionalidade, né, por esta via. Então, eu agradeço agora a minha participação e fico muito feliz de poder partilhar com vocês essas informações. Tenho certeza que vão ser de grande valia no vosso dia, nas vossas pesquisas em busca de informações quanto à nacionalidade portuguesa, quanto ao casamento e ao divórcio. E agradeço o convite do IBDESC, na pessoa do Dr. Renato Moradi e do Dr. Julian Dias Rodrigues. Muito obrigada a todos. E para quem tiver alguma dúvida ou alguma questão, queira contratar os serviços, eu deixo aqui os meus contatos e estou à disposição. Muito obrigada.